Olá, bem, meu nome é Eliane Maricá. Eu sou mestre em Humanidades Digitais, tá? Trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Então, o presente trabalho, o artigo, ele foi desenvolvido em parceria com a Ana Paula Lima dos Santos. Ela é mestre e doutora em ciência da informação e atualmente ela trabalha lá na UF. Juntas, então, escrevemos o artigo para o evento, né, dentro do eixo temático O Mundo Digital, Apropriação e Desafios. O título do nosso trabalho é A Sistematização do Processamento das Teses e Dissertações no TED da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ações e resultados. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é uma instituição centenária, né? Que começou assim com foco no ensino agropecuário, mas ao se expandir, né, passou a oferecer cursos em várias áreas do conhecimento. E o serviço de processamento técnico, localizado lá na ABC, né, que também é conhecido como SPT, é responsável pelo tratamento, né, do acervo físico, tá, como livros, revistas, CDs e outros documentos, e também encarregada pela gestão das teses e dissertações eletrônicas da instituição. Então, tanto as teses e dissertações impressas como as eletrônicas. Então, a produção acadêmica em formato eletrônico da Rural aumenta cada vez mais, né, ao longo dos anos. Então, diante desse crescimento, uma questão provoca preocupação: como gerenciar de forma eficiente esse valioso acervo eletrônico da instituição, né, do TED, para promover um maior uso pela comunidade acadêmica, né, e científica. Então, qual é o objetivo da pesquisa? É aprimorar o tratamento e acessibilidade dos documentos eletrônicos por meio de uma abordagem sistemática no TED. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa empírica, dividida em duas fases. Então, na primeira, foi realizada uma revisão da literatura relevante, né, para aprofundar o conhecimento sobre o tema. Na segunda fase, então, com base, né, nessa leitura desses artigos, desses documentos, foi conduzida uma análise detalhada do objeto de estudo, focando nos principais desafios do processamento de teses e dissertações no TED. Em seguida, foram propostas soluções para as questões identificadas, adotando assim procedimentos de pesquisação, né? E quando envolve observação e intervenção ativa no objeto de estudo. Aqui no caso é a página, né, do TED, do TED da Rural. Então, no momento, temos mais de 6.000 teses e dissertações, né, no período desde 1967. Tá? O documento mais antigo é de 1967. Bem, aqui no caso é um quadro, tá, com as ações e os resultados. Tá? Então, a primeira ação muito importante foi a elaboração do manual do TED. Tá? Então, com isso, foi desenvolvido um manual com o objetivo de estabelecer diretrizes para o preenchimento adequado dos metadados, buscando assim uma abordagem alinhada. O resultado, né, a gente conseguiu uma padronização dos registros dos metadados. Então, vamos lá. Segundo, recuperação dos documentos
pendentes, né? Fizemos uma busca em diversos sites, como as páginas dos cursos da Rural e a base Sucupira, para recuperar aqueles documentos que estavam disponíveis apenas no formato impresso. E assim a gente conseguiu aproximadamente 80%. Prioridade para o processamento do acervo digital. Então, a decisão de priorizar o processamento do acervo digital foi embasada na análise da demanda por parte dos usuários. Raramente recebemos solicitações de acesso a dissertações e teses em formato físico, ao passo que os documentos eletrônicos são frequentemente consultados, conforme pode ser observado na estatística, né, que eu vou mostrar em seguida. Então, o processo se tornou assim mais ágil, né? Adição de novos dados, como o RCID, o link do CNPq. Então, resultado, a gente conseguiu novas formas de recuperar a informação. A referência, né, do documento. Então, passamos a padronizar, né, como citar, né? Então, pronto, é padronizado. E assim poupa o tempo do usuário, né? Como também representa uma forma eficaz de recuperar a informação. Quando o usuário já encontra a referência pronta, né? Ele só vai ter o trabalho de copiar e colar no seu trabalho, na sua pesquisa. E por último, diversas retificações, como erros de digitação, número de palavras com dados incorretos. Então, a gente teve que fazer várias correções na nossa base, né? E assim a gente conseguiu uma melhoria na apresentação do site, como também aperfeiçoamento na organização e recuperação da informação. A nuvem de palavras do TED antes, né, das correções, tá vendo? XXX, por quê? No caso, um servidor estava colocando XXX quando não encontrava o dado, né? Quando um dado estava indisponível no documento, ele preenchia dessa forma incorreta, né? E assim a nuvem de palavra ficou dessa forma. Essa correção já foi realizada. Navegação por assunto. Então, é muito importante fazer sempre a revisão, tá, dos dados para não acontecer esse descontrole. Aqui no caso, só porque o where está em caixa alta, acabou criando um segundo cadastro para o mesmo assunto. Aqui também, ó, aqui a ecologia, o where está em caixa alta e aqui está em caixa baixa. Então, tem esse segundo cadastro. Bem, estatística do TED. Conforme foi falado, né, no início, foram recuperados várias pesquisas, né? Recuperamos assim documentos da década de 60, de 70, tá? E assim como estudos mais recentes. Aqui no caso, peguei essa dissertação do Gabriel de 1976, que foi recuperada, tá? E assim, em pouco tempo, o documento ele teve 1.299 visualizações e foi baixado 203 vezes durante o período da pesquisa. Se ele continuasse apenas no seu formato físico, teria essa quantidade de consulta? Acredito que não. A recuperação da informação utilizando um site de busca, fazendo a pesquisa pelo título, tá? Então, o resultado é o primeiro. Tá? Então, a recuperação da informação está funcionando no repositório, né, no TED. Considerações finais.
Então, a principal finalidade de um sistema de informação, seja ele tradicional, né, como no tempo da ficha catalográfica, como digital, como é o caso do repositório digital, vai ser sempre qual? É satisfazer as necessidades dos usuários em busca de conhecimento. Por essa razão, é necessário saber como aproveitar, né, ao máximo, né, esse recurso. Estudar, no caso, o repositório, o TED, né, e estudar todas as possibilidades oferecidas pela ferramenta para garantir uma melhor experiência, tá, para os usuários em suas pesquisas. E o processamento de um objeto digital, né, no repositório não se resume, né, como é o caso das teses e dissertações, não se resume apenas à inserção de informações básicas, como autor, título e palavras-chave. É necessário estudar outras formas para recuperar a informação. E por último, né, por fim, espera-se que o presente artigo proporcione algumas análises sobre o tratamento das teses e dissertações eletrônicas nos repositórios digitais. As referências do artigo. Muito obrigada pela atenção.